Fala, loucos do bando, como é que estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Assisti a coletiva pós-jogo do Ramon Dias e do seu filho, né, Emiliano Dias, sobre a partida Bahia 0 Corinthians 1, e também acompanhei também a entrevista dos jogadores na Zona Mista, lá em Salvador, né, Rian, Hugo Souza, Kaká e André Ramalho, todos eles concederam entrevistas ali, né, teve alguns assuntos importantes aí que a gente pode dar uma comentada aqui, né, como vocês sabem eu sempre vejo as entrevistas pós-jogos, né? Que eu acho importante pra gente ver como é que vai ser o futuro do Corinthians aí nos próximos jogos, né? Eu sempre faço isso aqui no canal, às vezes com mais tempestividade, às vezes com menos, né? Mas enfim. Sobre os jogadores. Acho que o que dá pra tirar de útil das entrevistas, acho que foi mais do André Ramalho e do Kaká. O Kaká deu uma minimizada na última zona mista que teve, né? Depois da vitória sobre o Criciúma aqui em São Paulo. E pediu desculpas, enfim, né, que não foi para todos os jornalistas, foi para dar uma resposta aí para um ou outro jornalista específico, ele não citou nomes, né, mas meio que ele fez ali o meia-culpa ali de que ele estava estressado ali no dia ali, e enfim, que se arrepende, né. E sobre o André Ramalho, ele minimizou também, né, o pessoal deu muita moral, né, para ele após o jogo contra o Bahia. De fato, o André Ramalho fez uma grande partida, mas ele maximizou a defesa do Corinthians, né? E foi o que eu falei pra vocês no pós-jogo, né? Foi um grande jogo do sistema defensivo do Corinthians, né? Ele deu alguns detalhes da preparação junto com o Ramon Dias, né? Que basicamente ele não estava jogando assim lá na Europa, né? Mas ele basicamente ficava numa saída de três, né? Igual aquele esqueminha que o Vitor Pereira fazia, não sei se vocês lembram. Subia um dos laterais e aí fazia uma saída de três, né? Com o outro lateral que ficava e mais os dois zagueiros, né? Nesse caso era realmente três zagueiros, né? E os dois laterais subindo para ser ala, né? E aí ele falou que ficou parecido da forma como ele jogava, mas ele maximizou mais assim a questão dos companheiros, né? Falou pra galera apertar ali na frente, tava todo mundo focado e aguerrido para fazer essas missões. Então, assim, para quem viu o jogo, ficou bem claro isso que ele disse, né? Todo mundo se doou bastante ali na parte tática, né? O time tava mordendo mais, tava mais aceso no jogo, né? Assim como foi visto também contra o Criciúma. E isso já imbica já na entrevista do Ramon Dias, né? Que foi o carro-chefe da entrevista de apresentação dele e o pós-jogo do Criciúma e esse pós-jogo na Fonte Nova, né? Que é a questão da agressividade do Corinthians a nível, que ele fala, a nível grupal, né? A nível grupal, aí, a nível do elenco do Corinthians, todo mundo se doando por uma causa, né? Mas tiveram outros dois temas que eu achei bem mais interessante na coletiva do Ramon Dias e do Emiliano, né? Eles responderam as perguntas dos jornalistas lá, não teve muita pergunta muito interessante, foi mais falando da vitória, que dá confiança e tudo mais, né? Mas teve duas coisas que eu acho que dá pra extrair, que eu achei bastante interessante, tanto do Ramon quanto do Emiliano Dias, né? Eles deixaram bem claro que não terão apenas um sistema de jogo, serão sistemas de jogos de acordo com o adversário. Eu particularmente gosto muito disso, sabe? Eu acho que sim, você tem que ter um sistema de jogo preferido, mas não necessariamente um sistema, mas como você joga, né? As funções, né? E foram o que eles falaram, né? Vão ter as características primordiais das equipes dele, né? Que são equipes pressionantes, são equipes com bastante agressividade na marcação, que são coisas que eu particularmente gosto, né? Mas, por exemplo, nesse jogo do Bahia, eles sabiam que as maiores valências do Bahia eram jogadas pelo meio, né? Por ter muitos meias, enfim, o Bahia joga no 4-4-2 ali, né? E eles queriam fechar ao máximo esse espaço no meio campo, né? E assim, foi uma boa porque o Corinthians vinha sofrendo muito com isso, né? De ceder muito espaços óbvios para distintos adversários, né? Eu entendo que um técnico experiente, né, como o Ramon Dias, junto aí do seu filho Emiliano, como eles têm essa capacidade de fazer a leitura do jogo adversário, eu acho que o Corinthians pode crescer muito, né? Então, fico feliz aí que eles pensem em mudar o esquema tático, enfim, de acordo com o adversário, de acordo com o elenco que você tem em mãos. Eles falaram mesmo da não disponibilidade do Ranieri para esse jogo, o que para mim também era um dos maiores impeditivos para essa partida, né? Saber o que o Ramon Dias vai fazer sem o Ranieri ali, que talvez seja o melhor marcador do Corinthians no elenco, né? E eles deram um jeito ali, mudando o sistema, enfim, né? Encontrando
soluções, né? Até encontrar o Rian ali para fazer a função, ele que é um cara mais destemido e aguerrido, né? E entrando nessa questão do Rian, né? Eles falaram de um negócio que eu também achei muito legal, tá? Que é a questão de ensinar os jovens no Corinthians, né? Eu sempre me perguntei muito sobre isso, tá ligado? No futebol, né? Às vezes a gente tem jogadores de futebol muito novos aqui no Brasil, a gente sempre fala, né? Pô, o cara vai pra Europa pra ele aprender a parte tática lá, né? O cara volta diferente, 12 anos depois, né? O cara tá com uma consciência tática e tal, né? E aí sempre pensou na minha cabeça, pô, aqui ninguém ensina nada, então os caras só jogam uma bola lá no treino lá e já era. O Ramon Dias, na entrevista lá, meio que se comprometeu a dar uma força aí na parte tática, né? Por exemplo, a gente tem alguns pontos a reclamar, sei lá, do Breno Bidon, do próprio Wesley, né? Agora do Rian, né? O Rian, tipo, que a gente tava com medo dele ser expulso, né? Enfim, o Emiliano e o Ramon Dias falaram que ele saiu só por causa da lesão, que ele teve uma cãibra, parece, né? O Rian mesmo falou na zona mista lá, que fazia muito tempo que ele não terminava uma partida, né? De fato, né? Como não tá mais jogando na base, as chances são escassas no profissional, né? Mas me alegra muito essa forma de pensar do Ramon Dias aí, de ensinar os caras, né? Tipo, o Rian de ter a cabeça mais fria, né? Não botar o jogo a perder pela característica dele, o Wesley ser menos burro, né? Porque não é de agora que a gente sabe que o Wesley, por exemplo, tem um déficit na parte defensiva, né? O Antônio alertou isso, o Mano Menezes alertou isso, mas será que ninguém trabalhou com o garoto isso, né? Só falou pra ele, pô, você vai mal na defesa, né? Vamos querer mais, né? Não é, não é assim, né? Tipo, acho que deve ter algum. Eu não sei como é que é, eu não sou treinador, né? Mas deve ter algum exercício lá no. Os caras vão treinar lá que maximize a parte tática dos jogadores, sei lá, mano. Enfim, eles falaram que trabalharam durante a semana a linha de três dessa vez, né? Quanto o Criciúma lá no final do jogo, o Ramon Dias na coletiva tinha falado que ele contou com a inteligência dos caras, né? Nesse jogo aqui, todo mundo ressaltou que foi bastante treinado a linha de três aí ao longo da semana para pegar o Bahia, né? Não sei se foi muito, né? Porque, porra, jogou contra o Criciúma foi na terça? Foi terça, né? Eu acho. E agora pegou o. Teve tempo até, né? Pra pegar o Bahia, né? Ou foi quinta que pegou o Criciúma? Nem lembro mais, né? Ou quarta, sei lá. Mas enfim, eles treinaram aí, né? Então eu quero ver como é que o Ramon Dias vai fazer para dar um upgrade aí nos jogadores da base. Já que o Corinthians tem muitos jogadores da base, né? O elenco do Corinthians não é um dos mais rechonchudos do Campeonato Brasileiro, né? Aliás, é um dos mais curtos, né? Então ele vai ter que trabalhar com os jovens aí, mesmo que chegue o Charles aí pra volância, né? Falaram que tá quase acertado também aí pro meio campo. Ainda tem muitos jogadores novos e jovens do Corinthians da base, né? Não sei se o Corinthians vai trazer muitos jogadores nessa janela, né? Tem algumas conversas aí com outros, né? Mas achei interessante esses pontos que o Ramon Dias e o Emiliano trouxeram durante a coletiva, né? É legal porque vai de encontro com o último técnico decente que a gente teve, né? Que foi o Vitor Pereira, que foi lá em longínquo 2022, né? O VP trabalhava desse jeito, né? Com sistemas de jogo, né? Diferentes táticas, né? Para cada adversário. É claro que ele tinha um preferido ali. Depois ele até mudou durante o ano lá para reforçar a ideia, né? Naquele 4-3-3 que ele fazia. Porque não tinha muito tempo para treinar, né? Vamos ver como é que o Ramon Dias e o Emiliano trabalham isso, né? O Emiliano até disse, né, que o Corinthians tem 3 táticas para cada jogo, né? Vamos ver, né? Como é que funciona nas adversidades, né? Enquanto o Criciúma saiu atrás, a gente conseguiu virar. Hoje a gente saiu na frente e conseguiu manter. São ótimos prognósticos aí para os próximos jogos do Corinthians, né? Que agora pega o Grêmio, né? O Corinthians fora da zona de rebaixamento, o Grêmio ainda na zona de rebaixamento. A mesa vira pra gente agora para jogar com mais tranquilidade, né? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!